Olá, sétimo ano, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos começar a unidade 4, onde nós vamos falar sobre a formação do espaço urbano brasileiro, tá? Então agora vamos começar o capítulo 1, que fala do processo de urbanização que passou o Brasil, né? Passou e ainda continua, porque vamos lá. As principais cidades brasileiras, os principais centros urbanos, elas estão localizadas basicamente na faixa litorânea. Nós já até vimos mais ou menos isso aí, porque tem uma relação direta com o processo de colonização que nós passamos, que as principais vilas fundadas, elas ficavam no litoral, justamente para facilidade de contato com a metrópole, no caso Portugal, né, para levar mercadoria. Então isso acabou sendo uma herança e que vai ajudar bastante também a nossa economia depois, porque nós exportamos bastante produtos ainda, e os nossos portos são uma fonte de saída dessa mercadoria. E nós temos bastante portos, porque nós temos muitas cidades litorâneas, e isso vai ser uma característica que vai influenciar até esse processo de urbanização. Vamos lá. O Brasil, durante o período colonial, ele foi que ainda é um país agrário, né? Então nós temos muita produção agrícola, produção de gado, nós temos também muita parte extrativista, já vimos isso. Mas o que acontece? Quando nós tivemos o período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, desculpa, o governo ele investiu no processo de industrialização, né? Esse processo de industrialização ele vai ser fundamental para o processo de urbanização. Por quê? As indústrias elas vão começar, né, a despontar aí como uma atividade econômica em potencial. Por quê? Vai atrair o quê? Mão de obra, porque ela precisa de pessoas para trabalhar. É algo novo. E nesse mesmo momento, o campo, vamos falar assim, está passando pelo processo de mecanização. Então nós vamos ter a substituição da mão de obra de pessoas por máquinas. E aí o que acontece? Essas pessoas se veem sem oportunidade no campo e acabam se deslocando para as cidades que vão ter ali o que? As indústrias precisando de mão de obra, ou seja, de pessoas para trabalhar. Bem, o que acontece? As principais cidades, né, as primeiras cidades aqui no Brasil a passar por esse processo de urbanização foram Rio de Janeiro e São Paulo, porque foram as primeiras cidades a se industrializar. Logo depois, cidades de Minas Gerais, Espírito Santo, sul do Brasil, enfim, passaram, mas as principais foram Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto é que no Rio de Janeiro, não, desculpa, em São Paulo nós temos o ABCD paulista, né? Que são cidades que concentram realmente atividade industrial. E, obviamente, começaram a atrair pessoas de várias outras áreas do país para essa região para poder conseguir uma fonte de trabalho. Bem, mas é claro que se você tem, né, ali a indústria atraindo cada vez mais pessoas, essas pessoas, bem, elas vão precisar de moradia, elas vão precisar de alimentação. Então elas começam a se fixar próximo às áreas das indústrias. Então ali elas vão construir casas, elas vão construir padarias, mercados, porque elas precisam desses serviços, né? Então o que acontece? A industrialização atraiu pessoas que começaram a construir. Muitas vezes esse crescimento foi aleatório, ou seja, foi desordenado. Muitos estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, não conseguiram planejar aonde ia ser a área de indústria, onde ia ser a área residencial. Simplesmente aconteceu, porque foi muita gente chegando de repente, né? Então, o que aconteceu? Desordem. Então, as pessoas chegavam, construíam,
para depois, né, o Estado conseguir colocar uma infraestrutura. Então elas construíram primeiro, depois chegou água, depois chegou luz, chegou pavimentação, então ficou desordenado, o que trouxe graves problemas ambientais e também problemas urbanos, porque atraíram muitas pessoas de uma só vez e muitas pessoas não conseguiram, assim, acabaram não conseguindo emprego. Então, assim, foi um processo muito complicado para o Brasil. Mas da mesma forma que nós tivemos o processo de industrialização, com a concentração de pessoas veio também a demanda de serviços. Então, as próprias pessoas começaram a dinamizar uma rede de empregos, né? Por quê? Não consegui na indústria, mas aí tem pessoas trabalhando, então eu vou produzir comida para vender para essas pessoas, eu vou criar aqui um armarinho para vender coisas para as pessoas, vou precisar de ajuda e contratavam outra pessoa. Então, foi um crescimento muito rápido, muito aleatório. Por isso que muitas cidades não têm, assim, muitas ruas retas, né? Os bairros são muito diferentes por conta disso, porque cresceu de repente. Hoje, quando nós olhamos as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, são cidades abarrotadas. A gente hoje não consegue nem mais ter, assim, ele não cresce nem mais horizontalmente, já cresce verticalmente. Ou seja, já temos ali a construção de prédios no lugar de casas. Por quê? Uma casa vai abrigar uma família, mas um prédio de 3 andares, já abriga muito mais famílias do que uma casa. Então, assim, o solo urbano está muito, né, cheio. E urbanização é exatamente isso, né? É a concentração de pessoas em um determinado lugar que vai demandar serviços, tá? Então essas pessoas, elas vão dinamizar, elas vão viver nesse local e vão desenvolver as suas atividades cotidianas, pessoais, trabalhistas, de lazer, elas vão desenvolver tudo nessa região. E a região, essa formação de metrópole, ela também acaba sendo caracterizada por alguns fatores. Quando a gente fala de metropolização, então a gente está falando de uma metrópole. O que é uma metrópole? Ela é uma grande cidade que tem um grande quantitativo populacional e ela possui serviços. Então, nesses serviços, nós vamos ter ali uma infraestrutura de água tratada, encanada, rede de esgoto coletada, tratada. Nós vamos ter também iluminação pública, vamos ter ali também bancos, escritórios, empresas, até porque quando nós tivemos o processo de industrialização, logo depois nós tivemos grandes empresas internacionais que vieram e se instalaram aqui. E muitas vezes elas não vendem assim um produto, como é que eu vou dizer? Pronto, uma caneta, não fabrica uma caneta. Por exemplo, uma empresa de seguros, ela vai vender um serviço, hotelaria vai vender um serviço, né? Então, as atividades, elas foram se complementando para absorver aí essa necessidade das pessoas de trabalharem. Tá? Então, uma grande metrópole, ela vai ter muitas vezes ela tem que ter, né? Ela vai ter aeroporto, ela vai ter porto, né? No caso também para escoamento de produção, etc. Ela vai ter rodoviárias, né? Ela vai ter escritórios de advocacia, de economia, ela vai ter um fluxo muito grande de pessoas indo e vindo, a turismo, a lazer, a negócios, ela vai ter centros de convenções, ela vai ter redes de transportes, né? Não só os ônibus, metrôs, motoristas de aplicativo, táxis, uma infinidade para poder dar conta aí desse grande volume de pessoas que circulam durante o dia a dia, né? Durante o cotidiano. Então, uma metrópole é isso, tá, gente? É uma grande cidade, mas que tem essa infraestrutura. Não basta o quantitativo populacional. Uma metrópole, ela tem que oferecer aí, basicamente, toda essa infraestrutura. Bem, por hoje já foi muita informação, a gente vai ficando por aqui. Não esquece, tá, de dar aquela curtida,
tanto aqui no canal, como também aonde? Lá no Escola Web. Tá bom, gente? Um beijo. Até. E você também que não é nosso aluno aí, pode curtir também. Tchau, tchau.